Não foi um bom jogo, não foi uma boa atuação e o Inter tem muitas coisas a se preocupar no restante da temporada e para corrigir na equipe do técnico Roger Machado. Mas o principal para esta partida contra a Vitória era vencer. E acima de tudo isso, sair do incômodo Z4 que o Inter estava ao longo dos últimos 30 dias. O Inter, do jeito que foi, da maneira que conseguiu, atingiu esse resultado. Venceu por 1-0 o Vitória com um gol no apagar das luzes, que empurra a equipe baiana para a incômoda zona do rebaixamento. Em um jogo onde faltou inspiração, o Inter, na base da transpiração, conquista importantes 3 pontos. E a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. O Inter vence o Vitória pelo placar de 1-0 aqui no estádio Beira-Rio. E vamos falar a verdade. O Inter não jogou bem contra o Vitória. O Inter deveu muito futebol. O Inter tem muitas coisas para melhorar no restante da temporada para ser um time confiável, a sair da parte de baixo da tabela e a brigar por títulos, a brigar por Copa do Brasil, a brigar por Campeonato Brasileiro. Mas a gente precisa falar que o resultado ele foi o mais importante aqui, porque era um jogo de 6 pontos. O Vitória era um adversário direto na briga por Z4, para fugir do Z4. E o Inter conseguir esses 3 pontos empurra a equipe baiana para esta zona e dá um pouco de tranquilidade para o trabalho, para o Inter poder pensar no Ceará na semana que vem com um pouco mais de calma. Depois tem o Vasco da Gama, o Inter vai ter um pouco de tranquilidade para pensar nesses jogos e assim conseguir construir uma sequência para deixar a parte de baixo e aí pensar na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. No jogo, existem mensagens dadas pelo Roger Machado e mudanças, surpresas que ele apresentou. O Ramon está completamente descartado nos planos do técnico Roger Machado. É o jogador que o Inter investiu no início deste ano, na janela de transferências, para ser o reserva ao Bernabéi. O Bernabéi ainda está se recuperando de lesão e o Ramon não jogou. Ele começou no banco de reservas, o Roger optou pelo Vitor Gabriel e também pelo Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio como zagueiro, o Vitor Gabriel como lateral esquerdo. E no segundo tempo, quando ele precisou trocar, ele tira o Cleiton Sampaio, puxa o Vitor Gabriel para a zaga e bota o Aguirre na ala esquerda com o Alan Benítez sendo o lateral direito. Está completamente fora dos planos o Ramon. Mas com esse time, a impressão que teve, e obviamente que isso irritou o torcedor, é que o Inter não tinha ideia de onde estava, em que condição estava. O Inter teve um time absolutamente amorfo no primeiro tempo, jogando com pouquíssima intensidade. A gente teve um mês de parada da Copa do Mundo dos Clubes e eu, pelo menos, esperava um Inter diferente até em postura, em gás, em alternativas. E o Inter não foi nada disso. O Inter foi um time burocrático, o Inter foi um time amorfo, o Inter foi um time frio no primeiro tempo. É verdade que não correu riscos, porque esse Vitória, que inclusive trocou de técnico agora, é muito abaixo do Inter, mas o Inter teve um primeiro tempo muito ruim. Pragmático, principalmente de seus jogadores ofensivos. Wesley não fez muita coisa, Carboneiro não fez muita coisa, Borré não fez nada, o Alan Patrick tentava, mas muitas vezes era infrutífero. E assim foi o Inter sob vaias e justas vaias para o intervalo. E aí o Roger muda, tirando o Cleiton Sampaio, colocando o Alan Benítez, porque nitidamente o Vitor Gabriel estava desembocado como lateral esquerdo. E aí ele devolve o Vitor Gabriel para a zaga e o time melhora bastante, porque o Vitor Gabriel sobe muito de produtividade e foi um dos melhores jogadores do Internacional no segundo tempo. O Aguirre vai bem na lateral esquerda e acho que até o Aguirre foi um dos melhores jogadores do Internacional nessa partida. O Alan Benítez está precisando ainda se ajustar de alguma forma, mas o Inter melhorou um pouco no segundo tempo. Nada brilhante, nada demais. Tanto que o Roger tenta mexer no time. O Roger, por exemplo, ele coloca o Valência na vaga do Bruno Henrique. E aí coloca um esquema com 2 atacantes para tentar amassar a equipe do Vitória. Depois ele coloca o Ricardo Matias na vaga do Borré e o Gustavo Prado na vaga do Wesley. Antes ele coloca o Tabata
na vaga do Carboneiro, que foi absolutamente ineficaz na partida de hoje, o colombiano Carboneiro. E as individualidades do Inter pareciam muito nervosas. O Alan Patrick errava passos que ele não costuma errar. O Tabata entrou mal tecnicamente, errando muita coisa. O Alan Benítez errou mal tecnicamente, errando muita coisa. E o Inter, na base do abafa, mal tecnicamente, sem encontrar soluções, o Inter tenta na base do abafa, na base da pressão. Foi que sobrou para o Internacional para tentar achar esse gol. Só que achou. E esse é o grande ponto, o Inter acha o gol. Como? Uma jogada do lado direito, o Inter tentando na base da marra, do cruzamento para a área, empurrando gente para dentro da área. O Vitória corta uma bola, ela sobra no pé do Tabata, que entrou no segundo tempo, não fez um bom jogo o Tabata, mas ele decidiu. É uma bola que cai no pé dele na entrada da área, ele de primeira acerta um chutaço, um golaço do Tabata no ângulo do Lucas Arcanjo para dar vitória para o Internacional. No final das contas, o Tabata salvou, porque o jogo do Inter ele foi muito ruim, por mais que o Tabata não tenha entrado bem, foi ele que salvou, ele que decidiu, e ele dá 3 pontos para o Inter, que são fundamentais nessa ideia de fugir da parte de baixo da tabela e ter um pouco de tranquilidade para que o Inter jogue Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas é claro, a vitória, importantíssima, os 3 pontos fundamentais, mas o Inter precisa evoluir, porque não apresentou evoluções hoje contra o Vitória. E chamou a impaciência do torcedor. Em vários momentos o torcedor esteve vaiando, o torcedor esteve criticando. Teve um momento em que o Tabata mesmo errou um passe, a torcida vaiou, o Alan Patrick pediu o apoio da torcida, a torcida devolveu com mais vaia. E assim, eu vou culpar a torcida, o Inter estava no Z4 naquele momento. E estava mostrando dentro de campo o futebol muito abaixo. Saiu do Z4, conseguiu o gol do Tabata. E agora pode ter um pouco mais de fôlego, de tranquilidade para pensar nas outras coisas. A meta, gente, era sair do Z4. O objetivo era sair do Z4. Isso está posto. Agora precisa evoluir para que o Inter tenha algum tipo de ambição para coisas maiores nessa temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!